Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então, graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Hoje foi um dia um pouco corrido, mas em tudo eu estou vendo a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ler, irmãos, vamos colocar sobre pés e vamos ler o livro de Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Eterno. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler, vamos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo até onde o Senhor nos der nessa noite. O título da palavra na minha Bíblia diz assim: Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congregam e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Olha que versículo forte, irmãos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Então, esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Não existe, irmão, nenhuma possibilidade de colocar a nossa vida, a diretriz da nossa vida na mão de ninguém que não seja o Senhor. Porque não tem ninguém, irmão, que possa responder por mim. Não tem ninguém que possa saber do meu futuro. Não tem ninguém que possa conhecer a minha necessidade como o Senhor conhece. Só Deus, irmão, sabe dos meus problemas, dos teus problemas, das tuas necessidades, das tuas guerras. Só Ele sabe o remédio para a cura da tua alma. Só Ele sabe a forma como Ele vai te tirar da dificuldade que você está. Alguém pode até comentar alguma forma que poderia te ajudar, mas só Deus consegue tirar você por cima. Porque, irmão, a nossa fé tem que estar naquele que antes dele não houve ninguém e depois dele não haverá, porque só Ele é Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mas é como diz a palavra. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, a Jacó, que te formou, a Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Hoje, irmãos, nós precisamos ter certeza
que nós somos escolhidos por Deus e que, irmãos, Ele nos conhece antes mesmo de termos sido gerados. Porque antes que nós fôssemos criados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escolhido a mim e a você para dar glória ao seu santo nome. A Bíblia diz que Ele te formou, Ele remiu, e hoje Ele te chama pelo nome. Mesmo que você ainda não estivesse servindo a Deus, Deus já te conhecia. Porque Ele sabe, irmão, que lá no futuro, no tempo dele, você ia estar aqui dando glória ao nome dele. Então Ele já te chamava pelo nome, mesmo antes de você conhecer Ele como Deus. Aleluia. E o bonito disso, irmão, interessante nisso tudo, é que quando você passa a conhecer o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, não tem lugar que você vá andar que você não esteja acompanhado por Deus. A Bíblia diz que quando você passar pelas águas, Ele estaria contigo. Quando passar pelos rios, você não vai afundar. Quando passar pelo fogo, não te queimará. Por quê? Porque Deus é Deus na tua vida e na minha vida também. E hoje eu vejo irmãos muito crentes, irmão, oscilando na fé. Hoje, irmão, se dá mais crédito que o diabo prega, o que o diabo promete, o que ele ameaça a fazer, mas você fica sabendo de uma coisa: a Bíblia me diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. É promessa de Deus, irmãos. Nós temos na palavra de Deus aqui o Senhor falando que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no fogo, tinha um quarto homem que estava lá. Por quê? Porque a Bíblia, ela não mente, ela diz que quando passasse pelo fogo, ele estaria presente. Glória ao nome do Senhor. E a gente precisa, irmão, acreditar nisso. Como é que está a sua vida diante de Deus? Você está na busca da santidade? Você está temendo o Senhor? Aonde você vai, o Senhor entra contigo. As tuas palavras são santas, os conselhos são sábios. É dentro da palavra, não tem porquê você estar sozinho. Porque se você está andando na santidade, o Santo de Israel está com você. Amém. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz: aonde você passar, eu vou estar contigo. Não existe, irmão, meio termo. Você passou a ser filho por adoção. Não foi por merecimento, não, foi por graça. Ele te escolheu para dar glória ao nome dele. Ele te escolheu para ser chamado de filho, para ter você como filho, para você chamar ele de pai. Então o pai que é pai, ele não abandona. O pai que é pai segura da mão. Tem lugar que você não vai conseguir passar, ele te carrega no colo, porque ele é teu pai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para o teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, irmão. Se você soubesse os livramentos ocultos que Deus faz na nossa vida, porque a gente só agradece por aquilo que a gente vê. Mas quantas vezes, irmão, o diabo armou laço para tirar a tua vida, programou tirar a tua vida, programou tocar em ti. Deus não permitiu, o anjo estava do lado. Às vezes o inimigo cria tantas situações para acabar com a nossa vida, e de repente você chega do outro lado, você fica olhando assim, até nota muitas vezes: como é que eu consegui, como é que eu passei, como é que eu venci? Deus! Foi só o Senhor, irmãos. Lá no estado de São Paulo nós tínhamos um irmão, vizinho, Rodrigo. Ele estava vindo de uma visita, foi um culto, acho que foi uma visita. Foi uma visita. E pegou uma rua reta para chegar até a casa dele. Uma rua bem longa. E quando 2 moços viram que ele estava sozinho, era mais de meia-noite, ele andando sozinho, a Bíblia debaixo do braço, ele vinha de uma visita um pouco mais tarde. Estava servindo a Deus, terminou o culto, foi para a casa de uns irmãos, chega lá na horário, e aí se empolgaram um pouco no horário, saiu um pouco tarde, mas estava servindo a Deus, não estava falando mal da vida de ninguém, não estava fazendo coisas que não convinha, não, estava ali para servir a Deus. E quando vieram de lá para cá, aqueles moços viram e disseram assim: vamos pegar ele. E aí vieram na direção dele com a moto, irmão, não tinha ninguém no meio da rua, só Rodrigo. E quando eles
eles vieram, veio chegando mais ou menos na distância que eles imaginavam que o Rodrigo estava, passaram por Rodrigo, e um olhava para o outro e dizia: cadê ele? Ele disse: ele estava aqui que eu vi, aqui não tem jeito para ele ter entrado rua nenhuma, porque as ruas estão desertas, e voltaram, passaram por ele de novo. O Rodrigo já tinha notado, e vinha clamando: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. E os caras passavam de moto para um lado: não, cadê ele? Ele está por aqui, rodava, passava de um lado, passava de outro, e não viu. Rodrigo ficou invisível no meio da rua, até que quando chegou na rua da casa onde ele morava, que era no fundo de onde eu morava, ele entrou. Quando ele chegou no portão, os caras passaram na frente da porta dele, mas Deus tinha guardado ele, porque Deus promete guardar o seu povo, e Deus cumpre o que promete. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, era para fazer um estrago com o Rodrigo, mas Deus não permitiu que eles enxergassem. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Vamos servir a Deus, irmãos. Essas promessas todas para quem está na presença. Aleluia. Essa promessa toda de guardar, de cuidar, de carregar, de colocar por cima, é para quem serve a Deus, é para quem teme a palavra, é para quem não dá bom testemunho, para quem dá bom testemunho. Quem não dá bom testemunho, irmão, não tem esse privilégio não, porque tem de estar servindo ao Senhor, tem de ser precioso aos olhos dele. Então, se você é precioso aos olhos do Senhor, se você está servindo a Ele, pode se levantar o inferno inteiro, Deus tirará você por cima. Glória ao nome do Senhor. Irmão, é difícil às vezes ver certas situações, a gente ficar olhando para as dificuldades, para os levantes, para as guerras que se aproximam de nós. Às vezes parece que um exército se levanta contra você, as pessoas ficam se mancomunando, fazendo planos para tentar destruir a tua trajetória, a tua história num certo lugar, numa certa empresa, numa certa localidade, porque você é crente. Parece que o Espírito que está nele não é o mesmo que está em você, parece, não é a mesma coisa, é isso mesmo. E muitas vezes, irmãos, os Espíritos se reúnem para nos destruir, para nos abater, para nos humilhar, mas diz o Senhor nessa noite: não vai ter inferno que se levante, exército do mal que se aproxime de você para te destruir, porque o Santo de Israel é aquele que te guarda. O Santo de Israel, irmão, nunca perdeu uma batalha. Ele tem soldado à disposição dele, tem anjos à disposição dele para te guardar em todo o teu caminho. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte dai, ao sul não reteis. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Olha que obra bonita, irmão. O Senhor pegou muitas vezes homens que não tinham nenhum valor mais para a sociedade, homens corrompidos, estragados, homens muitas vezes, irmãos, mal vistos até mesmo pela família, e de repente Deus reestrutura aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que não servia mais para nada, para ninguém olhava para ele com os bons olhos, não queria nem que as pessoas andassem ao lado, se eram os filhos, não queria na companhia, se eram as filhas, não queria na companhia, por causa da forma como ele vivia, como ela vivia. De repente Deus vai lá, Deus transforma. A Bíblia diz que Deus forma uma pessoa nova, um ser novo, transforma de uma forma tal que muda a personalidade, muda o caráter, a reputação transformada, irmão. Aquele que era mal visto passa a ser visto como um homem de Deus, como mulher de Deus. E você acha que Deus vai deixar o diabo tocar em você? Não! Você é cria de Deus, é formado pelo Senhor, o Senhor te guardará onde tu passar. Glória ao nome do Senhor. Todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Glória a teu nome. Irmão, Deus criou para a glória dele. E a gente precisa entender isso, irmão. Quando fomos criados, irmão, para
representar alguém, nós temos o privilégio, a ousadia de estar chegando nos lugares, às vezes colocando até mesmo o panfleto, um folder da empresa, um brinco, um broche no bolso para mostrar que pertencemos àquele lugar, àquela repartição, àquela instituição. Agora, para representar Deus é acanhado, é nos cantos, tem vergonha de dizer que é crente. Muitas vezes, irmãos, o testemunho não condiz, irmão, com aquilo que Deus já fez na tua vida. Então diz o Senhor: não se envergonha de mim não, porque eu formei você de uma forma diferente, eu transformei a tua vida. Hoje você tem reputação, as pessoas veem você como meu servo, diz o Senhor. Aonde você for, fala bem de mim. Aonde você apresentar a tua imagem, faça com que todo mundo saiba que você hoje é um homem novo, uma mulher nova, porque eu te transformei. Irmãos, precisamos mostrar para o mundo que somos diferentes. Hoje em dia nós temos aí, irmão, diversos grupos que fazem questão de se manifestar e dizer: eu pertenço à bandeira fulano de tal, eu pertenço à bandeira fulano de tal, eu faço isso, eu represento tal instituição, eu represento tal povo, tal qualidade de ser humano e tudo. Mas quando é para falar de crente, às vezes fica diferente, fica estranho, porque as pessoas têm vergonha de dizer que é crente, não sabendo, irmão, o poder que tem nas mãos. Você é chamado de filho do Altíssimo. Você é filha do Altíssimo. Ele formou em você algo novo, algo que você não era, hoje você é. Às vezes, irmão, a gente olha para nós mesmos e dizemos: Senhor, como é que isso aconteceu? O Senhor responde nessa noite: foi misericórdia minha. Amém. Quando ninguém mais valorizava você, eu valorizei. Irmãos, o Senhor precisa, irmãos, que as pessoas escolhidas por Ele entendam o poder que tem nas mãos. A Bíblia diz, salvo erro, no livro de Evangelho segundo Marcos, diz assim: e eu coloquei em vós, mais ou menos assim, a autoridade para pisar em serpentes, beber coisa mortífera, não fazer mal algum, expulsar demônios, pôr a mão sobre enfermos, e serão curadas as enfermidades e tudo. E a gente fica procurando aonde é que está esse poder, irmão, que não se manifesta. Diz o Senhor: se você se consagrar um pouquinho, se você andar na santidade só um pouquinho, se você se converter só mais um pouquinho, porque tem muito crente que está convencido, mas não está convertido. Você pode ter certeza de uma coisa: esse poder vai fluir de dentro de você, porque ele existe em ti. Deus já deu, irmãos. Está em nós. Está ligado na videira. Sente a presença de Deus quando lê a palavra ou quando ouve alguma coisa do céu. Então isso significa que você está vivo. Então, se você está vivo diante do Senhor, a mesma autoridade, o mesmo poder que o Senhor Jesus tinha, nós temos também. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu não entendi. Provavelmente sim. Eu devo ter errado. Aleluia. Então, irmão, eu transformo depois e mando para vocês. Amém? Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor da glória, Ele nos escolheu. Porque nós tínhamos perdido isso por causa do pecado, e depois que o pecado passou a existir na vida do homem, se perdeu a semelhança, se perdeu, no caso, irmão, aquilo que era de Deus, que existia
existia dentro de nós por causa do pecado praticado por Adão. A Bíblia diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança antes do pecado, a imagem e semelhança quando tínhamos intimidade com o Senhor, mas depois que nós perdemos essa imagem e semelhança, porque o homem Adão foi feito assim, mas o homem Flávio já não é mais assim, porque perdeu, não tem mais aquela intimidade que tinha. Hoje nós estamos de novo buscando essa intimidade para ser que nem o Adão era no passado, irmão. E hoje o Senhor está dizendo para a igreja: se vocês entendessem que vocês estão voltando a ser o Adão antes do pecado, porque a santidade está começando a adentrar em vocês de novo, as obras da carne estão saindo de você, o pecado que tanto sobejava na terra já não faz mais parte dessa sua natureza, e com isso você se afastando do pecado, se tornando santo, você se aproxima de mim, e se aproximando de mim, diz o Senhor, você passa a ter o poder que Adão tinha, passa a ter a intimidade que Adão tinha, passa a ser santo como Cristo era, porque estava aqui na terra sendo santo, sendo carne, sendo homem, mas também com intimidade com Deus. É isso que Deus quer que a igreja tenha. Glória ao nome do Senhor. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos deixar de ser meninos espirituais. Crescemos dentro da igreja muitas vezes, mas não alcançamos metade daquilo que Deus queria nos dar, porque não saímos da meninice. Mas diz o Senhor: vamos começar a comer feijão. Glória ao nome do Senhor. Chega, irmãos, já não é mais tempo. O diabo não brinca de ser diabo, não, irmão Renan. O diabo não brinca. E o crente está brincando de ser crente, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Precisamos parar de viver dessa forma. Hoje é tanta catástrofe acontecendo, é pastores caindo, é bispo caindo, é gente se suicidando, é gente se matando. Por quê? Porque está deixando, irmão, o diabo tomar a mente. Perdemos a fé, perdemos a força, perdemos a credibilidade. A Bíblia diz, irmão, que nós somos vasos de honra na presença dele. Aleluia. E precisamos acreditar nisso, irmãos. Se não acreditarmos nisso, a igreja vai sumir da terra. Glória ao nome do Senhor. E a gente não pode deixar isso acontecer. É difícil, Existem países que não tem mais igreja. Tem países aí que não se louvam mais a Deus. Os únicos que estão louvando a Deus por escondido dentro de casas. Mas as igrejas viraram boates, as igrejas viraram mercados, as igrejas viraram centros de repartições públicas, não são mais congregações. Por quê? Porque o povo parou de dar glória, o povo parou de clamar, o povo parou de adorar, o povo parou de acreditar em Deus. Glória ao nome do Senhor. Até na profecia, pastor, é assim, tudo bem, mas não é por causa disso que todas as profecias têm que acontecer no Brasil. Porque aqui no Brasil não tem terremoto, mas está cumprindo a promessa, não está? A palavra não está cumprindo? Está cumprindo. Há guerras em diversos lugares. No Brasil tem guerra? Não. Mas o restante que não presta, tem que acontecer tudo aqui. Está acontecendo por quê? Porque a igreja parou de orar. Mas se a igreja ora, as coisas mudam. E quem estiver dando legalidade, que receba as suas profecias. Mas aqui podia ser diferente. Aqui é o berço do cristianismo hoje. O país do mundo que mais tem cristão é aqui. Mas é o país, irmão, que não tem mais a força que tinha. Porque o povo parou de dar glória. Onde é que Deus está? Está na África. Vá para a África e você vai ver lá os milagres que estão acontecendo lá. O povo miseravelmente com fome. Mas quando fala da glória da África, mandou um vídeo, não. Nós estamos orando por vocês. Porque nós não vemos mais os milagres que aconteceram no Brasil, que hoje está acontecendo em nosso meio. Glória ao nome do Senhor. Irmão. Sabe onde ela passou o berço? Era Estados Unidos. A maior parte dos grandes, como é que chama? Dos grandes, avivamento que teve no passado, dos grandes pregadores, eram americanos. Mas começaram a trocar, irmãos, a graça, a obra de Deus, pela tecnologia. Sabe
o que os homens faziam? Colocava o canal fechado dentro da congregação e ficava assistindo a igreja de casa, nu da cintura para cima, assistindo o culto, não ia mais na igreja. A glória veio saindo, veio para o Brasil. Se você for olhar a época do ano de 60 até os anos 90, mais ou menos, de 90 para trás, você via milagres acontecendo dentro da igreja brasileira. Eu vi homens de Deus chegar a se chamar multidões de crentes que não era selado com a promessa do Espírito Santo e dizer assim: querem ser batizados com o nome de evidência de novas línguas, queremos vir aqui para frente, quase 200 pessoas. O homem orava aqui, passava a mão na cabeça e recebe, em nome de Deus, batizar para todo mundo. Hoje em dia a gente não vê mais isso, e quando você vê, meninice, isso não pode acontecer. O irmão joga o paletó em cima de alguém, Deus será com a promessa. Isso é conversa. Não é conversa, não. A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava. Irmãos. Mas se faz isso no dia de hoje, se escandalizam, vira notícia na internet, é uma gozação, é uma crítica. Mas quem não tem intimidade com Deus vive disso aí, espírito de chocarrice. Mas o Senhor vai tirar o espírito de chocarrice da igreja, que é homens santos, porque Deus criou o povo para ser chamado dele. E aonde Deus está tem que ter milagre, irmão. Evangelho que não transforma não é evangelho, irmã Diaconisa, não é evangelho. Tem que ter transformação, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Hoje vim pregando por aí, Deus me aceita do jeito que eu vim, do jeito que eu sou. Mentira! Deus te aceitou do jeito que você veio, mas continuar da forma como você veio dentro da igreja, não. Aqui tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não adianta, irmão. Não adianta, porque não tem transformação. Vive na mesma palhaçada, a mesma pataquada, vem do mundo cheio de lepra, de pecado, e quer continuar aqui dentro da mesma lepra. Não pode, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Deus me aceita, pastor, me deixa em paz. Não, eu vou te deixar em paz. Se Deus mandar, deixa em paz. Se Deus não mandar e mandar eu pregar doutrina, eu prego doutrina, mandamento todo dia, até consertar. Se não quiser, vai embora. Mas ficar dentro da igreja achando que pode sair corrompendo os outros que entram, porque a igreja não tem doutrina, todo mundo anda na bagunça porque viu fulaninho na bagunça. Não, ou ela conserta, ou ele conserta, ou vai se consertar com Deus, porque todo dia que chegar aqui, tiver que pregar mandamento, doutrina, prega mandamento, doutrina, para santificar. Entende, irmãos? Tem de ser dessa forma. Pastor, mas dessa forma a igreja vai esvaziar. Irmão, Deus quer qualidade de santo. Deus não quer quantidade, não. Quantidade tem um bocado de porta aberta aí. A igreja está lotada. Mas na hora que o bicho pega, meu irmão, você vê, se humilha, vai pro pó, bota a cara no pó. Lá, todo mundo como quer. Antigamente tinha até a placa escrito: pare de sofrer. Aonde? A Bíblia diz que quando a igreja estiver na terra, meu irmão, o diabo vai estar no calcanhar o tempo todo. Como é que vai pregar para ele sofrer? Não, meu irmão. Jesus Cristo foi tentado. O Filho de Deus foi tentado. Aqui não, aqui batizou, não tem mais sofrimento. Aonde? No casamento tem sofrimento, na igreja tem sofrimento, na família tem sofrimento. Por quê? Porque a santificação é através da prova, irmão. O irmãozinho falou comigo hoje de manhã, hoje de tarde: pastor, eu passei por um vale que eu pensei que eu ia sair. Eu fiz: vale nem deserto mata crente, fortalece, tá? Vale e deserto não é para matar, é para dali tirar a experiência. Tira. Às vezes dói, machuca, às vezes não, dói, arde, às vezes. Quem lembra do mertiolate? Lá um tempo atrás, ninguém pegar aquela raladora, a mulher pegar, passa o mertiolate, dava cada grito. Irmão, se não arde, hoje nem é mais, eu acho que nem tem mais mertiolate, eu nunca mais me vi. Hoje é um tal de iodozinho aí sem ardor. Entendeu? Mas hoje estão passando iodo. Mas não é iodo não, é mertiolate mesmo.
se não arder, se não doer, não tem tratamento. E tem gente que diz que tem um provérbio que eu vejo algumas pessoas falando que é a pura verdade. Quem não entende o processo, não é? Quem não entende a prova, né? É mais ou menos assim. Para viver o processo é preciso passar. É mais ou menos isso. Quem quer vitória tem que entender o processo. É mais ou menos alguma coisa dessa forma. Entendeu? Irmão. Para ter vitória. Não, para viver o propósito tem que passar pelo processo. É mais ou menos isso. Porque, irmão, toda prova tem propósito. Toda prova tem propósito. Ninguém passa a prova sem propósito, né? Para santificação tem um propósito, né? Do jeito que ia, meu irmão. Daqui uns dias você estava longe, mas aí passa para a prova, passa pelo aperto, pronto, começa a orar. É o tempo que o crente mais ora. É o tempo da prova. O tempo do processo. É o tempo que o crente mais passa prova. É o tempo que o crente mais ora. Ora, jejuma, né? Se vive o propósito, quem suporta o processo. Então, irmãos, aprendam a conviver com o processo. Às vezes parece que o pai não está olhando, que o pai não está vendo, não. Se você soubesse qual é o propósito de Deus na tua vida, você, irmão, resolveria aceitar o processo com a maior facilidade, porque o que ele tem para a igreja, irmão, é glorioso. Irmão, é maravilhoso, é grande. Quem olha, irmão, para a situação pensa que não tem jeito. Imagina José ele teve um sonho. No sonho ele via um milharal. Naquele milharal ele tinha um feixe, né, grande, né? E naquele feixe, não era nem um milharal, ele via um feixe, um grupo de feixe, né? Aquele feixe grande, acho que era trigo, né? E tinha outros 11 feixes. E todos os 11 feixes se curvavam diante do feixe maior que era ele, né? Ele sabia que aquilo dali era exaltação. Deus ia criar a situação para exaltar ele diante dos irmãos, porque eram 12, 11 no caso, se abaixavam, se inclinavam para ele, então ia ter uma exaltação. Mas na frente Deus complica ainda mais, ainda envolve o pai e a mãe. Colocou no caso as estrelas, não é isso? É estrelas? E depois ele coloca o sol e a lua, que é o pai e a mãe, no caso se encurvando para ele. Aí ele conta, é por isso que eu disse tempo atrás, Deus da graça estava escuro aqui, falando que revelação e sonho não se conta, porque se contasse, Deus não tinha falado com você enquanto você estava dormindo. E como o diabo não entra nem na mente nem no coração, ele não sabia do sonho. Mas quando você conta, o diabo passa a saber. E aí ele vai trabalhar para aquilo não acontecer. E se acontecer, você vai passar a prova para que o propósito de Deus se cumpra da sua vida. Porque se fosse para ser contado, ele contava aqui na igreja. Ele usava alguém para lhe levar um recado. Ele não está nem aí que o diabo sai bodão. Mas quando ele conta para você na intimidade da tua cama, é porque ele está querendo fazer daqui um segredo. Só que a gente não aguenta com a boca, com a língua dentro da boca e sai contando. Às vezes a gente conta para o invejoso, que fica trabalhando para que aquilo não aconteça, porque quando começa a levar coisa negativa para o universo, quando começa a desejar o mal, quando começa a ter inveja, no caso, parece que cresce junto de nós uma áurea negativa diante de nós que acaba prejudicando aquilo que seria, parece que bom, começa a sentir mal, porque a gente nota que as pessoas que têm nosso não querem o nosso bem. Mas isso só começou a acontecer porque você confiou e contou. Mas mesmo que você conte para alguém que não teve inveja, mas você joga isso no mundo espiritual. E aí o diabo vai usar agora dos seus apetites, das suas formas, no caso, para tentar impedir que aquilo aconteça. Vai acontecer? Vai, porque é propósito de Deus. Só que o que acontece? Existem caminhos de prova que você poderia não passar.
mas vai passar, porque abriu a boca e contou. Aí até muitos dizem, como hoje o irmão falou para mim, não, mas e o exemplo de fulano? Eu fiz ali, estava dizendo para você não fazer que nem fulano, mas todo mundo só vê aquilo dali somente no tempo da libertação. Mas não viu o processo que o pobrezinho passou por ter comentado, por ter falado, por ter contado. Porque se por um acaso José não tivesse falado, aquilo ia cumprir sem prova. Mas Deus permitiu que ele falasse para que a igreja de hoje, em Tancredo Neves, visse que quando se fala, passa a prova. Então, é bom não seguir o caminho de José. Ali ficou como exemplo, não comente. E o que aconteceu? Passou prova. Mas tudo fazia parte do processo. Mas o propósito cumpriu ou não cumpriu? Amém. Louvado seja Deus. Então, se por um acaso você está passando hoje um processo difícil, mas Deus prometeu que vai te colocar lá em cima, pode ter certeza de uma coisa: o processo pode ser doloroso, mas fica firme, porque vai acontecer o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Vai cumprir. Agora olha outra situação. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo processo, mas não foi porque eles quiseram que aquilo acontecesse, era porque eles confiavam em Deus. E quando você confia em Deus, às vezes você passa pelo processo, mas Deus não te deixa sozinho. Por quê? Porque como você confiou nele, Deus vai te tirar por cima. Amém. Glória a Por Deus. quê? Porque o que é importante é que você creia. Glória a Deus. Tenha certeza de uma coisa. Pode tomar aqui. Tenha certeza de uma coisa. Se você crê em Deus, você pode ter certeza, você não vai passar essa prova sozinho. Deus vai estar do teu lado. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Tem um homem, não lembro hoje, agora, talvez não lembre, que foi guerrear contra um rei, cujo exército dele era muito poderoso, muito grande. Ele, de imediato, ele não acreditou em Deus. Ele buscou força em outro exército, como se Deus fosse deixar ele na mão. Aí Deus manda um profeta perguntar para ele: por que você chamou fulano? Uma cana quebrada. O Senhor, o profeta, usa até esse termo, né? Se não me engano, ele chamou, acho que foi Ezequias, que chamou o rei do Egito para poder batalhar uma guerra que Israel achava que ia perder, porque o exército desse pessoal era muito poderoso, tinha muitos cavalos de guerra. Procura para mim aí, você vai achar. E aí o que acontece? Deus disse que aquela guerra não era dele, que quem ia fazer aquela guerra era o Senhor. E o Senhor colocou um espírito de confusão entre o exército daquele homem que era poderoso. E eles começaram a se matar entre si. O exército de Israel nem se meteu na batalha. O Senhor venceu a batalha por eles. Glória ao nome do Senhor. Outro exército foi no tempo de Eliseu. Existiam 2 leprosos, estavam fora da cidade. Israel estava cercado, salvo engano, pelos amalequitas. E os amalequitas naquela época, eles faziam como todo exército inteligente, eles minavam a força do seu inimigo. Então, como era que fazia? Que as cidades naquela época eram cidades cercadas por grandes muros, e era difícil entrar nela. Então, o que foi que os soldados amalequitas fizeram? O exército amalequita fez?
parou de frente com Israel, sitiaram na frente, ficaram acampados ali, e todo o comerciante que entrava na cidade para vender alimento, eles prendiam. Então não entrava alimento em Israel. Chegaram em todas as fontes de águas que nasciam no lado de fora, e eles fizeram um projeto de irrigação, e aquela água do lado de fora entrava para Israel. Aí eles tamparam as fontes. Não tem alimento entrando e não tem água entrando. O povo ia morrer de fome e de sede. E aí o que aconteceu? O povo começou a padecer. E uma mãe dizia para a outra, dizia assim: hoje nós comemos o teu filho, e amanhã você come o meu. E a coisa foi agravando, agravando, agravando. Começaram a vender cabeça de boi, trocavam por alimentos. A fome era tão terrível, que eles estavam se matando entre si para poder sobreviver, comendo os filhos um da outra. Aí vai Elias, o Eliseu, e diz: amanhã, a certa altura do dia, haverá uma grande abundância nesse local. A prova vai sumir, e vocês vão vender farinha, pão, fala isso aqui, começou a profetizar. Vai o general do exército e disse: nem que Deus abrisse a janela do céu, essa palavra não cumpriria da forma como você está profetizando. Eliseu olhou para ele e disse assim: a palavra que está sendo pregada vai cumprir, mas você vai ver, mas não vai provar dela. Quando, de repente, 2 homens leprosos fora da cidade, porque a lepra não podia entrar em Israel, então eles moravam do lado de fora da cidade, nas cavernas. Os amalequitas estavam do lado de fora, os 2 leprosos do lado de fora. Eles olharam a fartura que tinha dentro dos amalequitas e disse: se a gente for pedir comida a eles, o máximo que eles podem fazer é nos matar. Mas se eles não nos matarem, porque eles não tinham esse problema com a lepra como Israel tinha, porque era uma doença que tornava eles imundos diante da lei de Deus, possa ser que eles não deem comida. Só que eles começaram a andar na areia. Existia uma promessa lá atrás, profetizada pela boca de Elias, falando que amanhã está a altura do dia que ia haver grande abundância. Então a palavra tinha de cumprir. Não sabemos de que forma Deus vai entrar na nossa vida, mas a palavra vai cumprir, queira você, queira o inferno ou não, vai cumprir, porque foi Deus que falou. Amém. Glória a Deus. E aí de repente aqueles 2 leprosos começaram a andar nas areias, 2 homens andando. Só que quando chegava ao som dos amalequitas lá no arraial, era como se fosse um tropel de muitos cavalos e cavaleiros aqui no meio daquela areia. E aquele exército começou a se atribular lá e dizer: olha, o rei de Israel alugou os reis vizinhos e eles estão vindo contra nós. E aí de repente aquele arraial cheio de fartura, cheio de comida, largou tudo ali, foi fugindo pelo fundo por causa do tropel de 2 homens andando na areia. E Deus fez com que eles entendessem que eram cavalos e cavaleiros. Abandonaram o local. Os homens olharam, foram lá dentro e viram a fartura, correram para Israel, chegaram cá em Israel, falaram com os soldados com medo de serem tocados pelos leprosos, abriram os portões da cidade, eles entraram dizendo que iam falar com o rei. De longe gritaram, os amalequitas fugiram, tem fartura. Na hora que falou que tinha fartura, o general correu, chegou ali na frente do portão, parou. O povo desvairado de fome veio de lá para cá na velocidade. Quando viu que realmente era verdade, passaram por cima do general, atropelaram ele. Ele viu a bênção chegando, mas não provou. A palavra cumpriu. O nome de Deus está sendo glorificado. Então hoje, irmão, o Senhor vai dizer para vocês: eu vou cuidar de você, não vai passar necessidade, e se apertar de uma certa forma, eu vou dar ordem ao norte, eu vou dar ordem ao sul, mas eu vou suprir a prata, irmão.
É Deus que conhece, irmão, aonde está a pepita de ouro, aonde está a pérola negra, aonde está o diamante, aonde está a pedra preciosa, porque foi Ele que colocou. Glória ao nome do Senhor. Eu já contei aqui, né? De um pastor que construiu a igreja com 2 pepitas de ouro. Na cidade de Goiânia. Goiânia. Eu não lembro agora o nomezinho da cidade, mas já falei aqui. E depois eu posso pegar o nome da cidade e mostrar para os irmãos. Esse irmão, ele estava com uma igreja para construir e tinha faltado dinheiro para terminar. E ele foi orar a Deus, o Senhor falou: entra no terreno, dá não sei quantos passos para frente, não sei quantos passos para a esquerda, aí faz uma volta, chega ali e cava. Ele foi lá e cavou, chegou lá como um sonho tinha dito, tinha uma pedra de ouro. Aí ele foi lá, pegou aquela pedra, vendeu, terminou de levantar a igreja. Só que quando chegou na hora do acabamento, não tinha dinheiro para o acabamento, para os vitrôs, para os pisos, não tinha. E agora? O Senhor deu o mesmo sonho para ele. Ele andando certa distância do terreno, chegou em certa altura no terreno, deu não sei quantos passos para a esquerda, lá na frente, não sei quantos passos para a direita, mandou cavar, encontrou o restante, colocou os vitrôs da igreja. Terminou. Por quê? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Ele não precisa do teu dinheiro, ele precisa de obediência. Amém. É só isso que ele quer. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Deus é aquele, irmãos, que Ele colocou em você a santidade necessária para que o diabo saiba que você é filho dele, para que tenha autoridade para mandar os demônios embora, para manter autoridade para curar a enfermidade, para profetizar e aquilo que foi profetizado se cumprir, porque Deus está na tua vida. Ele te formou, Ele te escolheu, Ele disse que tu é dele, que ele é teu. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, precisamos acreditar em Deus, precisamos ter uma igreja com poder, exercendo o poder que nos foi dado. Mas pastor, como é que isso é possível? Orando. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais próximo de Deus você vai ficando, mais íntimo você vai ficando, mais aproximação dele você vai tendo, e a partir do momento que você se aproxima dele, a santidade dele também toca em você. Acenda uma fogueira aí. Dependendo da distância que você fica da fogueira, você não sente o calor? Assim é Deus. Assim é Deus. Quanto mais próximo dele você vai chegando, mais as coisas vão mudando, mais você vai mudando, mais vai se santificando, mais vai purificando, mais vai tendo autoridade. O diabo começa a ver em você um brilho diferente, uma luz diferente, começa a te respeitar por aquilo que você prega, por aquilo que você viu, por aquilo que você fala, porque você reflete Deus. Glória ao nome do Senhor. É isso que a gente precisa viver, irmão. É viver Deus na nossa vida. É viver o Senhor. É viver a santidade dele em nós. Que não adianta dizer que é crente, mas não tem nada para provar. E quando contar, só contar a obra dos outros. Por que é que os outros têm e você não tem? Porque alguma coisa está errada, está diferente. Porque ele busca, ele tem intimidade. Você não busca, não tem. Então só conta a obra dos outros. E aí as pessoas ficam olhando e dizem assim: mas você também não é crente? Eu disse: sou. Porque você só conta o que aconteceu com fulano, com ciclano. Mas e com você? Já aconteceu? Fica chato, né? Ouvir isso, né? Porque não tem resposta. Não tem resposta. Ele é de carne e osso que nem você. Ele tem as mesmas paixões que você, a mesma possibilidade, a mesma fragilidade, a mesma
possibilidade de pecar que você. A diferença é que ele se afasta do pecado, ele não dá possibilidade para o escândalo, ele faz de tudo para mostrar que tem a semelhança de Deus, ou que está se aproximando da imagem do Altíssimo. Ele está querendo refletir uma coisa diferente nele, que a maioria hoje não consegue refletir porque está longe do Senhor. Mas a partir do momento que ele começa a se aproximar de Deus, as coisas mudam. Não precisa você abrir a boca, não precisa você botar uma roupinha especial. Aonde você passa, as pessoas olham e dizem assim: você é crente. Tem gente que não precisa abrir a boca para falar nada, mas diz assim: poxa, eu não sei o que é que acontece, irmão, mas eu sinto uma paz tão grande junto de você. Por quê, irmão? Porque algo diferente existe dentro de nós. E quando algo começa a acontecer dessa forma, que as pessoas começam a sentir algo que eles não têm, mas você tem e é bom, aí você vê, existe uma aproximação de Deus na minha vida. Precisamos fazer isso acontecer de novo. Quando isso começar a acontecer, meu irmão, o diabo vai até atravessar a rua para não passar perto de você, porque o inimigo nos respeita quando estamos na presença de Deus. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor para que possamos ser uma igreja virtuosa, uma igreja poderosa, uma igreja com autoridade, uma igreja respeitada, né? Aí muitos dizem assim: mas pastor, como é que a gente consegue isso se o povo nem congrega? Não importa com os outros, não. Se importe com você. Se importe com você. Faça a diferença. Seja santo, seja diferente. A partir do momento que as pessoas começarem a notar isso em você, ou eles vão se interessar em estar congregando no mesmo lugar que você congrega, ou eles vão se afastar de você porque não vão aguentar o poder existente em ti. Amém. Glória a Deus. E quando se afasta de nós, irmão, é Deus tirando. É Deus tirando. Às vezes a gente não entende, irmão, por que é que fulano sumiu? Por que é que ele não aparece? Você não fez nada de errado. Continuou agindo da mesma forma. Mas tem uma hora que você se aproxima mais de Deus de uma tal forma que as pessoas que você pensava que eram amigos começam a sumir. E você começa a prestar atenção e dizer assim: por quê? Aí o Senhor diz: fui eu que tirei. É porque ele não me agradava o tanto que você me agrada. E quando você começa a me agradar, eu tenho de tirar as farpas, as coisinhas que estão pendurando aí na sua roupa, que estão aí somente para manchar a tua veste. Então eu fui limpando. Aí na limpeza foi a vaidade, na limpeza foi as amizades, na limpeza foi o falso irmão, na limpeza foi saindo todo mundo. Aí de repente você está sozinho, ou então Deus coloca alguém santo do teu lado, que tenha o mesmo interesse, que tenha o mesmo propósito. Aí você começa a ver milagre acontecendo, as coisas fluindo na sua vida, e você começa a dizer assim: Senhor, graças te dou, porque tirou tudo aquilo que estava sobrando, aquela mala, aquela bagagem toda, mas hoje eu estou sozinho na tua presença, e estou vendo as coisas acontecer. Amém. Teve uma época em minha casa, irmão, que todo final de semana tinha 15, 20 pessoas lá. Era 13, 15, 18, era 8, 10. Todo final de semana, nós vamos na casa do irmão Flávio, vamos lá. Era para orar final de semana, eu já gostava de orar. Então, já me vinha irmão de lá para cá, para lá para casa, orava, irmão, mas teve uma época que começou a chegar também os meninos espirituais. E começou a fazer bagunça lá em casa. Era profecia que não tinha nada a ver. Deus estava fazendo uma festa, usando a irmã Eliana
ali para falar com a diaconisa aqui, aquela festa, aí de repente vinha lá um menino lá e pegava uma besteira da vila do diácono Reinan, acabava com a visita, por quê? Porque a gente deixou o menino entrar e entristecia, estava todo mundo contente com o que estava acontecendo no meio da festa. Quando chegava no final, um menino tomado por um espírito, ou às vezes da carne mesmo, chegava lá e destruía a visita. Aí eu ficava olhando assim, para me dar uma raiva. Me dá uma raiva, vontade de pegar um infeliz pelo pescoço, jogar lá de fora, mas não podia fazer porque os outros iriam me criticar, entendeu? Aí uma vez me pegaram, fizeram uma coisa besta comigo, meu irmão, uma coisa terrível. Me deu uma vontade, irmão, de fazer uma arte naquele dia. Mas o Senhor tinha me mostrado 3 dias antes. Eu estava em casa orando, o Senhor mandou que eu desse balão embaixo. Aí eu fiquei olhando dele, mas não entendi nada. Passou 3 dias depois, o espírito de Balaão entrou lá em casa. Adivinhação. Olhou para o semblante, no caso de alguém que estava lá, no caso, pregou tristeza. E na verdade não era nada daquilo que estava acontecendo. Nada. Totalmente o contrário. Aí, rapaz, só que eu envergonhei o irmão, envergonhei a irmã, que estava lá em casa. Aí eu olhei assim, rapaz, tenho vontade, mas depois eu fiquei sabendo que o pobrezinho, antes de ir para as visitas, passava no barzinho, tomava uma birita para depois ir profetizar. Eu fiz, que traste, né? Passou, aí eu orei a Deus. Eu orei para o Senhor e disse assim: Senhor, faz do meu portão um conta-gota. Só deixa entrar naquele portão ali quem for direcionado por ti, quem tu mandar aqui. Passou, não entendi. Começou a sumir. Teve tempo que só tinha um, que aparecia um lá no mês. Aí de repente tinha vez que não aparecia ninguém, tinha vez que aparecia 2, tinha vez que aparecia 1. Eu falei, rapaz, o povo sumiu. Aí eu lembrei da oração: Senhor, faz do meu portão um conta-gota. Só ia lá em casa quem Deus mandava. Tá? Então, irmão, Deus ouve a nossa oração? Ouve. Deus cuida de nós? Cuida. Deus quer santidade? Quer santidade, porque o poder está na nossa mão. Basta só nos aproximarmos dele, voltarmos a ser igreja que éramos, para que a gente possa ter autoridade a fazer tudo aquilo que nos foi determinado fazer pelo poder da tua palavra. Amém? Essa é a palavra que o Senhor mandou nessa noite. Os irmãos, orem ao Senhor por nós. Tá? Eu vou estar transferindo, no caso, o que foi gravado, acho que eu gravei do outro, né? E vou passar para ele e vou mandar para os irmãos também. Amém? Os irmãos que pedem perdão, os irmãos que não conseguiram nos assistir hoje, ao vivo, tá? Mas vão assistir depois. Amém? Bondoso Deus, Pai nosso que está nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse santo culto na tua presença. Graças te damos pelos louvores aqui cantados, ó Deus eterno, pela primeira parte feita pela tua filha. Ó Deus, toma ela nas tuas mãos, continua abençoando, dando força. Ó Deus, toma nas tuas mãos a sua família, Senhor. Pastor André, que não teve como chegar até o presente momento, mas você, onde estiver, Senhor, guarda teu servo pelo amor do teu nome. Toma este ministério nas tuas mãos, Senhor. Toma o pastor João, toma o pastor presidente. Ó Pai Celeste e Santo, toma também, Senhor, o ministério dessa congregação nas tuas mãos. O pastor André, diaconisa, Senhor, também. Toma nas tuas mãos também o diácono Reinan, esposa. Toma a irmã Eliana. Toma o Ney, mais a esposa. O Sérgio, mais a esposa e filhos. Toma nas tuas mãos também o Deco, Senhor. Toma também, Senhor, todos aqueles que fazem parte desse ministério, Senhor, que não estão aqui entre nós nessa noite. Ó Deus, toma o teu povo na terra pelo amor do teu nome. Ó Deus, ensina o teu povo, Senhor, que nós somos teus filhos, que nós temos autoridade sobre as nossas mãos, sobre a nossa cabeça, dada por ti. Basta nós nos aproximarmos de ti para que possamos ter o poder, Senhor, ministrado pela tua palavra. Toma nas tuas mãos também, Senhor, a vizinhança. Ó Deus, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás.
Ó Deus, cerca esta casa de oração com a tua bênção. Ó Deus eterno e santo, toma o coração dessas pessoas em nossa volta, Senhor, para entendermos que esse lugar aqui é um lugar de adoração à tua santidade. Ó Deus eterno e santo, que a graça do Senhor também pode alcançar a vida deles com propósito de salvação. Ó Deus, por isso nós vamos te pedir assim, Senhor, se tem alguém com o nome escrito no livro da vida, Senhor, aqui nessa vizinhança, traz aqui para dentro também para dar glória ao teu nome. Toma essa vizinhança nas tuas mãos, toma os jovens, toma as mocinhas também, Senhor, as crianças. Ó Deus eterno e santo, vai afastando, Senhor, dessa localidade, Senhor, deste bairro, o espírito do vício, o espírito da droga, o espírito do crime. Ó Deus eterno e santo, visita as bocas de fumo agora, pelo amor da tua palavra. Ó Deus eterno e santo, vai convertendo o coração, vai convertendo o viciado, vai convertendo o traficante, vai convertendo a polícia, Senhor, aquele que acha que tem um dom de matar, que tem um poder de matar, coloca nele paz, Senhor eterno e santo. Ensina, Senhor, eles a te servirem, a mostrarem, Senhor, que às vezes a palavra dura suscita ira, mas a branda vai desfiar o furor. A autoridade da tua igreja, o poder da tua palavra, Senhor, converte o coração sem precisar da bala. Por isso nós vamos te pedir assim, Senhor, transforma essa comunidade pelo amor do teu nome. Ó Deus, permita que a tua obra, Senhor, cresça nesse local. Ó Deus, permita, Senhor eterno e santo, que o evangelho seja pregado aqui de forma mais eloquente nesse local. Permita, Senhor eterno, que os ouvidos da vizinhança, Senhor, possam estar abertos para ouvir que Deus os ama também. Graças te damos por tudo. Ó Deus, toma nós nas tuas mãos, toma os enfermos das tuas casas nas tuas mãos. Ó Deus eterno e santo, aonde tiver uma família lutada, Senhor, também vai confortando os corações pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo. Tudo nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diz amém. Graças a Deus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, os santos conselhos e a palavra permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus.